Representando o prefeito de Natal, Tiago Mesquita. Representante da governadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, Iris Oliveira. E representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Patrícia Luz. Neste momento, eu passo a palavra para o Padre Robério. Boa noite a todos e a todas. Estamos em festa e esta festa não é só nossa. É a festa do bairro, é a festa de Natal e nós convidamos a todos vocês para este momento. Muito obrigado por terem aceito o convite. Muito obrigado por terem subido o morro. Um ato de coragem, quebrando barreiras, para ver essa obra que faz 10 anos que funciona exatamente quebrando paradigmas, quebrando estigmas, acabando com estigmas, e tem funcionado. Então é de uma importância muito grande. Mãe Luísa tornou-se mais evidente para o bem com a construção deste ginásio. Por isso que nós estamos em festa. Esse equipamento, lindo do jeito que ele é, prático, bem usado, tem contribuído muito para a união, para a pacificação e tem proporcionado a todos nós fazermos um exercício de participação, um exercício do uso deste equipamento em função do bem comum. Função do bem comum, que é algo que está faltando no mundo de hoje. No mundo que está muito adoecido pelo individualismo, cada um pensando em si, a gente coloca essa proposta de um uso comum, gratuitamente, recebendo aqui o que a gente tem de melhor na área do esporte, na área da convivência. Então, nós apresentamos, então, depois de 10 anos, esta experiência positiva, seja da gestão, seja da manutenção, seja do uso, do respeito da comunidade para com o equipamento e um equipamento de transformação social. Não é apenas para a gente ver, achar bonito para os estudantes, para os professores. Aqui é hoje uma grande experiência. Imagine então para o menino que tem 10 anos que bate bola aqui. Ao meio-dia numa quadra que não faz calor, que não precisa acender luz durante o dia, que tem segurança. E o menino que diz, é nosso. É nosso. É a nossa quadra, é o nosso ginásio. Então esse empoderamento social que ao longo do tempo a comunidade vem assumindo, isso é muito, muito importante. Então, aproveito para agradecer a quem nos deu esse presente. Eles vieram lá da Suíça, foi da Suíça que veio então um olhar sobre Mãe Luísa. Muito obrigado, Nicole, uma salva de palmas para a Nicole Mich. Construir uma ponte duradoura entre o Brasil e a Suíça, entre Mãe Luísa e a Suíça. E nós que estamos no Brasil com a experiência da campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e amizade social, aqui é uma grande expressão de amizade social. Então, muito obrigado, Nicole. Obrigado ao escritório. E hoje a gente tem o escritório de Resolve de Meron. Hoje a gente tem a graça de ter, então, a presença de um deles,
Então, uma salva de palmas para Pierre de Meron, que está aqui presente, que vai nos dar esta aula. Então, Senhor, muito obrigado. Se antes o Senhor só pensava no efeito, hoje o Senhor está aqui convivendo e o seu coração vai voltar em festa. E o Senhor voltará para o seu país mais rico do que quando chegou. Vai voltar muito mais rico do que o que é, pela experiência positiva, exitosa que nós estamos lhe apresentando. Obrigado, Tomislav, grande parceiro desde o início. Uma salva de palmas para você, Tomislav. Tomislav começou a vir aqui 2 anos antes da construção e chegou um momento que ele disse: padre, vamos construir porque aqui tem democracia demais. E a gente então começou, ele ainda trouxe 7 ideias de projeto e foi a comunidade que votou. Aqui é fruto de uma participação popular muito bonita. Obrigado pela sua paciência, e cada vez que ele vinha, ele trazia estagiários de vários lugares do mundo, de modo que essa experiência também tem essa abrangência muito importante. Então, estamos em festa porque pensamos conjuntamente este presente, o recebemos e estamos mantendo e fazendo um bom uso deste presente. Só está faltando agora, né, Iris? E você vai levar esse recado. Iris representando a governadora. Aqui é do Estado, a gente fez e doou para o Estado. O Estado precisa receber. O Estado precisa receber esse equipamento. Foi muita luta para poder a gente introduzir os gernes aqui. Então, durante muito tempo, é como se não existisse. Existe, funciona, tem um papel social fundamental. Então, o Estado precisa, como instituição, olhar para esse equipamento com mais respeito, acreditando no potencial deste equipamento, que salva vidas, muda destino, faz sonhar a juventude, desde a menina que está fazendo aqui a ginástica rítmica e que já recebe medalhas, e começou aqui, para aquele do badminton, que também já está competindo. Muito bom. Então, leve esse recado para a equipe do governo. Precisamos olhar com respeito e com carinho para o Arena do Morro, porque precisamos. Aqui nós temos uma experiência exitosa. Dá para a gente fazer muita coisa. Nós com pouco fazemos muito aqui. Nós com pouco fazemos muito. Mesma coisa para você, Tiago, que leve então para o prefeito, né, para toda a equipe, e você é um grande admirador deste equipamento. Então, hoje em dia, com as parcerias, a gente pode fazer muito mais. Então, somos testemunhas desta festa, estamos alegres, e nós queremos que essa alegria contagie cada vez mais a comunidade. Aqui é um exemplo que pode ser replicado. No entusiasmo de Ion, Dr. Ion, que é o vice-presidente do centro, cada vez que a gente recebe a notícia que o governo federal ou estadual vai investir numa ponte 500 milhões, numa rua 60 milhões, a gente lembra, a gente gastou. O que foi que a gente gastou aqui? Daria, com esses valores, daria para a gente fazer quantos ginásios nas periferias? Como inspiração, desse projeto, aí a gente que ousa, né? E Nicole nos ajuda muito a sonhar e a ousar e tornar realidade os sonhos. De repente, o ano passado a gente fez um concurso de arquitetura, viu, Patrícia? Um concurso de arquitetura para poder fazer um equipamento num terreno do Estado, lá em Felipe Camarão, que estava sem utilidade e a comunidade precisava. A gente foi feito o concurso, o primeiro lugar, e agora a gente está batalhando para esse equipamento também ser feito lá em Felipe Camarão. Ou seja, uma experiência aqui
que inspira outras e que vai inspirando. É possível. Então, para concluir, deixo no coração de cada estudante aqui, de cada estudante de arquitetura. Pensem o Brasil, o mundo, o solo, o território para todos, não só para os ricos. Às vezes a gente constrói para os ricos, às vezes a gente constrói para quem pode pagar. As periferias precisam, necessitam de equipamentos como esse. Aqui se combate a violência, se promove a paz, tanta coisa boa. É possível, é uma experiência exitosa. Então saiam daqui não somente com a imagem de um equipamento bonito, mas com sonhos, com um projeto que é possível se replicar em todos os lugares que nós estamos. Mas como hoje nós estamos aqui, muito mais para receber uma aula dos grandes especialistas, as nossas falas, elas têm que ser curtas. Precisam ser... A minha foi essa introdutória. E agora a mesa, né, fica... devolvo então a palavra para a Bruna, né? E Bruna vai continuar entregando as falas. Então, muito obrigado pela paciência de ouvir. Oi. Neste momento, convido a todos a ficarem de pé para ouvir os hinos nacional brasileiro e suíço, pelo grupo Sexteto do Morro.
Obrigada ao Grupo Sexteto do Morro. E agora eu retomo a palavra para a mesa. Então, a gente agradece desde já a presença do representante do prefeito, do representante de Íris e também da representante da governadora, de Patrícia, e uma palavra de saudação, pouco tempo para vocês saudarem, vocês colocarem a emoção de vocês por estarem aqui presentes neste evento. Boa noite a todos. Quero saudar o Padre Robério, a Íris, representante do Governo do Estado, a Patrícia, representante do CAU, todos aqui presentes. É um prazer, queria agradecer por essa oportunidade mais uma vez de estar aqui. Agradecer a presença do escritório tão prestigiado, que fez esse esforço para estar aqui conosco, e dizer o seguinte, aproveitando aqui as palavras que o Padre Robério falou, me inspirou muito as visitas que eu fiz aqui a este local, esse local premiado a nível internacional em relação à arquitetura, como ele colocou, uma arquitetura funcional, uma arquitetura transformadora do ponto de vista social, e as conversas que eu tive com o Ion, né, extremamente inspirador, chão. E a paixão, Ion, que você tem, que você manifestou aqui para nós. E eu estou concluindo, viu, padre, a minha terceira graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental no Instituto Federal. E lá eu tive a oportunidade de lançar um desafio lá para alguns professores. E nós levamos um projeto de lei para o Complan, que foi agora, por unanimidade, aprovado no Complan. Estaremos encaminhando à Câmara Municipal de Natal, agora final do mês de março com o mês de abril, que é de criar um terceiro fundo, uma terceira conta na Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, para receber de forma voluntária até 5%, de 0,5% a 5% de todo e qualquer investimento no processo de licenciamento ambiental no município de Natal,
para serem aplicados exclusivamente em projetos relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Esses 17 objetivos com várias metas, e a inspiração e o exemplo que nós trouxemos ao Complan foi este local aqui, Ion, mostrando que se nós conseguirmos, com estes recursos, ampliarmos projetos como estes nas comunidades mais carentes do município de Natal, e que tenha essa transformação social, como aqui está instalado, comprovado, certamente será uma grande contribuição que daremos à cidade de Natal. E nós estamos, então, encaminhando a Câmara Municipal, está aqui Daniel Valença, está aqui Brisa, né? Eu tenho certeza que serão vereadores sensíveis a esse pleito, né? E que vão ajudar nesse processo para que a gente possa aprovar essa legislação, fazendo com que estes recursos que venham para este fundo sejam aplicados em projetos como esse, replicados em projetos como esse, nas comunidades que tanto precisa de equipamentos de transformação social. Então, essas são as palavras. Queria agradecer aqui essa oportunidade, trazer também um abraço do prefeito Álvaro Dias e dizer que a prefeitura está à disposição para poder ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigado. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Dizer da nossa alegria, né, de poder estar aqui compartilhando esse momento. Trazer o abraço da governadora Fátima Bezerra. Ela fez muita questão de que estivéssemos aqui, já que ela não iria conseguir vir. Então, trazer o abraço dela para todos que fazem aqui essa grande obra e essa comunidade. Olhar esse ginásio 10 anos depois, celebrando 10 anos, e parece que foi ontem, né? Muito para celebrar muito, né? Pelo que a comunidade consegue fazer em termos de manutenção, e aí parabenizar o Centro Sócio-pastoral, né? A paróquia aqui presente, né? A liderança de Ion e todo o empenho e dedicação que ele tem, junto com a comunidade, junto com todos que constroem isso aqui. Então, dizer que a governadora, né, tem sido muito sensível naquele projeto de expansão de multiplicação de uma experiência dessa natureza na área que o padre Roberto aqui lembrou, né, e se depender do esforço dela e do governo, acho que, né, não tenho dúvida que o projeto vai se concretizar. Mas é isso, eu quero saudar a deputada Natália, que aqui está, os vereadores Daniel e Brisa aqui presente, e dizer, para não me alongar, né, que nesse momento em que vivemos a campanha da fraternidade e sobre a amizade social, dizer que esse trabalho aqui é uma obra, que não é só uma edificação. Na hora que nós acolhemos, na hora que nós trabalhamos e protegemos e defendemos direitos de crianças e adolescentes, né, de jovens, estamos construindo o futuro dessa cidade, o futuro desse bairro, o futuro, uma vida sempre melhor para as pessoas que aqui vivem e para as pessoas já nessa cidade. Então, parabéns a todos e todas que fazem essa grande obra aqui, que é esse ginásio, e que é todo o trabalho que o Centro Sócio-pastoral desenvolve aqui em Mãe Luísa. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Uma saudação especial ao Padre Roberto, um entusiasta desse equipamento, em nome de quem saúdo aos que estão na mesa e a todos os presentes. Também uma saudação mais que especial a todos os meus colegas, arquitetos e urbanistas, brasileiros e suíços, que aqui se encontram para que a gente possa apreciar e dizer sim, que é possível um equipamento com 10 anos de idade estar com sua vida útil preservada. Dizer que a manutenção aqui tem sido um exemplo para todos nós. Um equipamento desse porte, como ele foi construído,
engenharia e arquitetura, e a todos que participaram desse momento, todos da construção civil, que aqui estiveram e que contribuíram para que isso hoje seja realidade, vai o nosso agradecimento em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E dizer também, por fim, da importância que é a arquitetura e engenharia entregar para uma comunidade um equipamento desse porte. E também dizer que esse equipamento está inserido num contexto de uma escola estadual. A Escola de Narte Maris, que aqui está, ela hoje usufrui desse equipamento. Não só a comunidade, mas os alunos que ali estão. Então, esse é importante, porque toda escola pública precisa, sim, ter o seu equipamento público de qualidade, como esse aqui. Padre Robério, que isso aqui possa se perpetuar, que isso aqui possa ser replicado em todos os cantos da nossa cidade e do nosso estado. E aqui fica o agradecimento e o reconhecimento do CAU por todos aqueles, como eu disse, que aqui trabalharam, aqui contribuíram e, mais que tudo, acreditaram que é possível erguer um equipamento desse porte. Muito obrigada. Assim a gente desfaz a mesa, retorno então a palavra para a apresentadora. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Neste momento, eu gostaria de convidar Mariana Vilela para assumir a coordenação da mesa, que também será mediadora. Mariana Vilela é arquiteta pós-graduada pela Escola da Cidade e aluna do mestrado da Universidade de São Paulo, onde também se graduou. Colaborou com diversos escritórios no Brasil e no exterior, antes de estabelecer sua prática profissional no Rio Grande do Norte e atualmente em São Paulo. Foi gerente de equipe do projeto Arena do Morro, enquanto parte do escritório Exog de Merron entre 2009 e 2014 em Basel, Suíça. Neste momento, passo a palavra para Mariana. Alô? Boa noite. Obrigada. É uma enorme alegria que eu convido à mesa os meus colegas e amigos, o arquiteto Werner Monteiro. Werner é arquiteto urbanista, mestre e doutor pela UFRN e a Universidade de Lisboa. Atua como professor adjunto da UFRN e do IFRN, projetista autônomo, curador arquitetônico da Arena do Morro. Convido também o Dr. Ion Andrade, médico, pediatra, epidemiologista. Colaborador do Centro Sócio-pastoral Nossa Senhora da Conceição de Mãe Luísa, há mais de 30 anos. Convido também o arquiteto Tomislav Duchanov. Tomislav ingressou no Herzog de Meuron em 2005 e é associado desde 2008. Tem mais de 15 anos de experiência como arquiteto, designer de imóveis e produtos. Possui mestrado em design arquitetônico pela UASEG Sofia, Bulgária, e pela Graduate School of Design da Universidade de Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos. Bem-vindo. E com muita honra que eu chamo o arquiteto Pierre de Meuron. Pierre estudou arquitetura no Swiss Federal Institute of Technology em Zurich, com Aldo Rossi e Adolf Schnöbli, de 70 a 75. Junto com Jacques Herzog, fundou Herzog de Meuron em Basileia, em 1978. Atua como professor visitante na Harvard University, nos Estados Unidos, desde 89, e foi professor na ETH Zurich e cofundador do ETH Studio Basel, Contemporary City Institute, de 99 a 2018. Ele e seu sócio, Jacques Herzog, receberam o Pritzker Architecture Prize em 2001, o RIBA Royal Gold Medal do Reino Unido em 2007, o Premium Imperiale do Japão em 2007 e o Prêmio Miss Crown Hall Americas dos Estados Unidos em 2014. Em 2015, eles cofundaram a Fundação de Caridade Jacques Herzog e Pierre de Meuron Cabinet Basel. Welcome, Pierre.
fala dos arquitetos será acrescida de tempo para a tradução que vai ser feita pelo Werner Monteiro. Eu passo inicialmente a palavra ao Dr. Ion Andrade, que falará sobre os próximos passos da agenda de Mãe Luísa no Rio Grande do Norte e no plano nacional. Obrigado, Mariana. Eu vou chegar um pouco para frente para eu próprio ver a apresentação e poder fazer para e passo. Mãe Luísa é uma experiência que pode inspirar o Brasil. Serei muito breve nas minhas palavras, porque o principal da mesa vai ser a fala dos arquitetos Tomislav Duchanov e Pierre de Meuron. Portanto, essa vai ser apenas um grande flash do que nós temos em mente, né? A base institucional nossa, essa parceria do Centro Sócio-pastoral com a Fundação Ameropa já tem mais de 30 anos. A senhora Nicole Mischer está presente aqui. Ela tem vindo regularmente ao Brasil, mais de 2 vezes por ano. E nossa experiência foi muito sedimentada pelo fato de que o Centro Sócio-pastoral sempre se guiou pelas prioridades da comunidade. Nunca se guiou por uma ideia própria, a priori, da cabeça da instituição, mas pelas prioridades da comunidade. É por isso que nós temos aqui uma experiência muito diferenciada uma das outras, e desde uma instituição de longa permanência de idosos até um ginásio para a juventude. E a presença de Nicole sempre foi de apoio a essa metodologia de trabalho nossa. Pode passar o próximo. Um itinerário de 40 anos, 25 a 30 anos do Centro Sócio-pastoral, junto com a comunidade de Mãe Luísa, enfrentando os desafios da sobrevivência, alfabetização de adultos e crianças, né? Continuamos com a alfabetização de crianças, com a nossa escolinha Espaço Livre, desratizações, fizemos muitas naquela época, enfrentamento da mortalidade infantil, a urbanização da última favela do bairro, que se converteu no conjunto Brisa do Mar, num regime de mutirão. Portanto, isso marcou esses primeiros 25 a 30 anos de trabalho. Vidas salvas, né? No começo dos anos 90, a mortalidade infantil no bairro era muito alta, 65 por mil, e caiu para 12 por mil, com um projeto de visitas domiciliares a gestantes e lactentes, que antecipou o que ocorreria depois no Brasil, mas em Mãe Luísa, a queda da mortalidade infantil no Brasil chegou primeiro, por conta desse trabalho também tocado junto com a própria comunidade. Pode passar o próximo. E, nos últimos 15 anos, uma virada motivada pela própria comunidade. Fizemos um grande seminário sobre o desenvolvimento no bairro e aquela agenda da sobrevivência tinha ficado para trás. Não porque a sobrevivência tenha totalmente desaparecido como prioridade. Na pandemia, por exemplo, o padre Roberto sabe muito bem disso, todos sabem muito bem disso, distribuímos cestas básicas em Mãe Luísa. Mas essa agenda, não, pode voltar ao anterior, essa agenda da inclusão social inclui a própria inclusão social, cultura, o esporte, lazer, paisagismo, né, o acolhimento de vulneráveis, portanto, coisas que não estavam naquela agenda da sobrevivência inicialmente. Pode passar o próximo, algumas imagens. E o ginásio Arena do Morro, para nós, foi um divisor de águas. Essa é a imagem do que existia aqui, antes da construção do ginásio Arena do Morro, era a quadra da Escola de Arte Maris, como vocês veem, em ruínas, né? Era o que tínhamos aqui. E o ginásio Arena do Morro, pode passar o próximo, ele, está aí a imagem da construção, pode passar o próximo. E ele funcionou para nós como a descoberta de que nós tínhamos um modelo de saída da exclusão social, né? Mãe Luísa tem um modelo de saída, um itinerário emancipatório que saiu da sobrevivência e adentrou pela inclusão social com agendas complementares e diferentes. Pode passar o próximo. A dimensão humana, né? Muito treino, apresentação, paixão, a nossa turma de ginástica feminina. Pode passar o próximo. Às vezes temos obtido medalhas, né? 3 medalhas de ouro no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica Feminina, saídas aqui da nossa experiência do Arena do Morro. Pode passar o próximo. Nas outras modalidades, a mesma coisa. O ginásio, os alunos da Arte Maris têm, juntamente no Gernes, tem sido destaque nos pódios. Pode passar o próximo. E também na música, né? Porque nós temos na música, a escola de música com 75 jovens fazendo música,
38 na nossa filarmônica, vocês viram uma parte da filarmônica tocando aqui, 10 alunos já aprovados na Escola Técnica de Música da UFRN, que para o Rio Grande do Norte é o topo do ponto de vista da dificuldade de entrada. Pode passar o próximo. Aí são gráficos da mortalidade infantil, dos homicídios, mostrando que a partir do momento em que nós inauguramos o ginásio Arena do Morro, portanto, isso tudo antecede a pandemia, nós tivemos, de Mãe Luísa, uma redução dos homicídios, que tornou Mãe Luísa um bairro com menos homicídios proporcionais do que a cidade natal. Então, isso é uma coisa emblemática. Não é novidade para ninguém que o esporte, e esse ginásio tem funcionado de domingo a domingo, das 8 às 10 da noite, não é novidade para ninguém que o esporte é um dos fatores que faz a diminuição da violência. Não só o esporte, mas a humanização da vida, né? Mas nós também constatamos isso aqui em Mãe Luísa. Isso que não é novidade, nós também constatamos aqui em Mãe Luísa. O ginásio nos fez ver um modelo de saída, planejamento territorial pela comunidade, uma agenda para o desenvolvimento local, a necessidade do financiamento público de longo prazo dessa agenda emancipatória, como eu disse para vocês. Pode passar o próximo. Como fazer? O SUS pode mostrar os caminhos. Vocês sabem que o SUS faz tudo com base territorial, uma UPA, 200 mil pessoas, uma equipe da Estratégia de Saúde da Família, 3.500 pessoas. Portanto, o SUS faz tudo com base territorial. Mas nós precisamos aprender a dimensionar quantas bibliotecas, quantas pistas de skate, quantos auditórios, piscinas públicas são necessários do ponto de vista da base territorial. A gente pergunta muitas vezes aos urbanistas, e vou colocar essa provocação para vocês aqui, porque muitos são urbanistas, quantas bibliotecas nós precisamos quantas bibliotecas nós precisamos para 100 mil habitantes? Ninguém sabe a resposta. Quantas pistas de skate nós precisamos? No SUS a gente faz tudo com base territorial. Mas, então, é preciso a gente fazer as coisas com base territorial, para a gente calcular o alcance e o benefício que esses equipamentos podem. Não pode ser aleatório, eu vou fazer isso num bairro. Não, tem que ser sistematizado. A gente tem que assegurar que o direito à contemporaneidade e o direito à cidade possam ser acessíveis a todos, como a saúde é pelo SUS. Pode passar o próximo. Esse é um mapa conceitual da saúde, vocês veem que está tudo territorializado, pode passar o próximo. E a gente fez também um mapa conceitual das coisas que, ao longo desses anos, foram sugeridas aqui em Mãe Luísa e que poderiam ser colocadas. A piscina pública, o centro cultural, o centro esportivo, a Alameda, o centro de velórios. Vocês sabem que muitas periferias não têm nem sequer o direito de velar seus mortos, e isso é uma dificuldade para muitos brasileiros, mas nós estamos no século XXI, né? Pode passar o próximo. E se quiséssemos, como no SUS, territorializar o acesso universal ao bem-estar e à inclusão social na nova rede, caberia no bolso do Brasil? Sim, caberia no bolso do Brasil. Pode passar o próximo. 0,2% do orçamento da União. Muito rápido, oportunamente a gente pode aprofundar isso, mas vejam que com muito pouco a gente poderia, do ponto de vista territorial, construir isso. Pode passar o próximo. E os próximos passos de Mãe Luísa, para a construção disso aqui, nessa nossa peleja, a Rua Verde, que é a rua pedestre do bairro, que está planejada, e eu espero que em breve a gente possa ter, o anfiteatro do bairro, o Instituto Cidades Vivas, que é uma nova iniciativa do Centro Sócio-pastoral, que vai permitir que essa experiência possa ser compartilhada com o poder público, com as comunidades, para que a gente possa ter um papel mais proativo na difusão dessa experiência. Esse aqui é o Complexo Esportivo Felipe Camarão, que a gente construiu junto com o governo do Estado como proposta. Pode passar. E isso está ao alcance da mão do Brasil, né? Está ao alcance da mão do Rio Grande do Norte, está ao alcance da mão de Natal. O PAC já inclui muitos desses equipamentos citados, o SUS territorializa investimentos e gere redes. No orçamento participativo, as comunidades guiam o investimento. Essas experiências brasileiras podem dar vida a uma nova relação Estado-periferias, com mais participação e fortalecimento da democracia. Pronto, era o que eu tinha a dizer a vocês, e agora vamos ao principal, e queria agradecer a atenção de todos, e eu devolvo a palavra para a Mariana Vilela. Eu passo a palavra agora ao arquiteto Tomislav.
19, Pierre Demeron, que farão uma conversa sobre a dimensão social da arquitetura, mostrando alguns projetos recentes e a experiência do escritório Mãe Luísa. Hello. Hello. Good evening. Olá, boa noite. Good evening, and thank you for joining us with the celebration of 10 years of Arena do Morro. Boa noite e obrigado por estarem aqui nos 10 anos da Arena do Morro. This evening, we have also Pierre Demeron, the founding partner of Herzog and Demeron office, and we were the architects of the design architects of this building. E hoje nós temos a presença do arquiteto fundador do escritório Herzog Demeron, Pierre Demeron, para esta noite de comemoração. It is interesting that during the 10 years since the opening, actually there are a few generations of architects to which we have presented the project, and we are happy that once again we can tell some of the story, but with knowing what happened. The impact of the arena for the 10 years. É importante que de outras vezes já aconteceu e dessa vez acontece novamente a apresentação de como todo o processo aconteceu, e ao longo desses 10 anos nós estamos aqui novamente para contar a história. We called our talk and discussion, it will be kind of a dialogue between me and Pierre, the social dimension of architecture. Architecture creates a very complex environments and objects and structures which can be looked from different directions, which can be treated and interpreted in very different ways. And we have tried this evening to focus on the viewpoint of the social aspect of architecture, and the Arena do Morro is a great example for this approach to architecture. Então, esta noite nós estamos fazendo um foco na dimensão social da arquitetura, e a Arena do Morro é um bom exemplo que fala sobre tudo isso. Pessoal, só um esclarecimento, eu estou fazendo a tradução um pouco mais simplificada do que ele está falando, só para ficar um pouco mais objetivo. What is interesting from the completion of the arena, Pierre, so today we had a tour in Natal, around the arena. In the afternoon, we saw the sunlight inside. So I would have a question to Pierre. What is your impression after all the knowledge of the arena from the building, from the neighborhood, from the weather, from the people? Então, hoje à tarde nós tivemos a oportunidade de sair nos arredores da Arena do Morro, e juntamente com o Pierre, e via também até o ginásio e olhar como era exatamente o efeito das luzes entrando no ginásio. Então, como que isso impacta at the end of the sentence. So, the aspects, the dimensions that you told. Yeah, the people. Então, como que as pessoas entendem todo esse efeito? Então ele perguntou ao Pierre como ele sente e o que ele sentiu dessa experiência de hoje. Yes. Hello, good evening, everyone here. It's a real pleasure and honor to be here in physics, so personally here. Boa noite a todos. É um grande prazer estar pessoalmente aqui. And for me, I can just bring one word to
describe my feelings and my impression is warmth, and not only because we are 6 minutes from the equator away here, but the weather, the temperature is very hot for us Swiss people, but what is even warmer is the social power, the social energy that I felt here today. And this is not just nice words that I have to say, but I really felt this very strongly. Eu gostaria de trazer a sensação de aquecimento que eu senti hoje aqui, não só o aquecimento térmico, propriamente, porque estamos a 6 graus do Equador, mas também o aquecimento social, o sentimento de aquecimento do bairro, né, da região, do calor humano. Using the word social, we have to know that architecture and developing project and building project is always a teamwork. Construir projeto como esse é sempre trabalho em equipe, trabalho coletivo. So let's say, one of the most social, let's say, activities that people can do, whether they build a city or whether they build Arena do Moro. Então, é uma coisa que foi sentido a construir a Arena do Morro, exatamente esses aspectos. And we all know that many people made this project possible, and of course Tomislav, and that's why I want to be with him here on stage to do this talk together with him, as he has and still has. He has had such a big impact and such a big impact on the project. Então, é de grande importância trazer essa conversa. Eu fiz questão de ter essa conversa com o Tomislav em função da aproximação que ele teve ao longo do processo, e é natural que aconteça esse processo todo junto com essa conversa junto com ele. And I can't name everyone, but the people we have been working also here in Natal, with you, Werner, of course, with Lucio and Roberto. Those were really impressive collaborations, and I must say, when I see the result, I think it's pretty good. Então, acho que a colaboração da equipe local foi bem impressionante, e os resultados, o que está aqui é muito bom. And to realize such a project, of course, you need a vision. This is not something that just happens, but you need people who believe in the future, who believe in societal project, and who give a vision to a community, so that you have something where you can grind, you can hold something for the future. We went to Santa Lucia in Brasilia, and we were in a favela. This was really very impressive. And one of the women who is really strong, working on this project, said, "I have a dream." And I think this is one of the best sentences that I heard here on my trip in Brazil. Então, ele fala do quanto foi importante, de quanto é importante ter pessoas que imaginem que a coisa pode acontecer. E ele fala que esteve em Brasília e ouviu a sentença: "Eu tenho um sonho." E durante uma visita a um local socialmente frágil, ele detectou que isso seria um grande potencial para fazer as coisas acontecerem, em resumo. And there were many people who had this dream and had this vision, and certainly one of them is Nicoli, Misha, how you are named here in Brazil, with the Ameropa Foundation. Without your visionary thinking, with also your stubbornness, your capability to face obstacles, to be resistant also to many obstacles and to many resistance around you. I think this is a great achievement that you have made here. I think
ele falou que para que tudo isso aconteça, é preciso que haja uma pessoa que pense e se importe com esse tipo de situação. E aqui nós tivemos a sorte de ter Nicole, com um poder de superação de obstáculos e que conseguiu contribuir para a realização de tudo que se vê por aqui. And I met today also many people from Maria Luisa who carry the project in their hearts every day. This is not something that is given. It is not given that it works. You need those people with those positive emotions, with this passion, and again, with this tenacity to keep the project ongoing as it is meant to be. This is hard work, and I understood today that when we were at dinner, at lunch at the home for the elderly people, what the team expressed as an energy, believing in this, and what they are contributing to the good life and the good future of Maria Luisa. Então, ele disse que esteve reunido com algumas pessoas que contribuem com tudo que acontece em Maria Luisa, e quão importante é ter essa contribuição e acreditar em tudo que pode se fazer aqui no bairro. Now, what I want to say by this is that you need a strong community, really, something that brings you together and believing in this building, in this institution, in this neighborhood, and on all the next projects that will take place here in Maria Luisa. E o quanto é importante acreditar em tudo que acontece, para que se acredite não só na Arena do Morro, mas em futuros projetos que podem acontecer aqui em Maria Luisa. In our many presentations to the community here, when we were talking about the project, we were always bringing some of the slides of the immense natural features which we have here, the ocean, the dunes, and of course the immense density of the neighborhood. And we should also not forget what was before here. When we first came on the street, it was a big wall. It was enclosed sport field with an open roof, the structure which was already dilapidated, and this is of course saying that that area is detached, it is closed, it is not open to the neighborhood, and it is not used actually. But at the same time, the wall says, I am securing, I am outlining my property, I am making the place where I can take care of things. So in a way, one of our design tasks was to rethink and redesign that wall. And if you think again, that wall exists. It is there, it is on that part, but it is a permeable wall. It is a wall where the wind goes through, where you can hear the cars when go through the street. It is very rarely on a lecture or talk to have cars heard. Also, it is a wall of security. It is a wall of privacy. And it is in a way the interpretation of how do you outline the space where people can take care of the space and use it. Ele falou que sempre que faz apresentações aqui, ele costuma mostrar a paisagem natural de Mãe Luísa, né, as dunas, o morro, e também costuma mostrar a alta densidade do bairro, né, a alta densidade construtiva. E aí, ao passear no bairro, verificou que existia essa área com um grande muro fechado, e a ideia foi ressignificar ou retrabalhar esse muro. E, segundo ele, o muro ainda está aí, né, dando essa sensação de entre aspas, uma separação, mas que é um outro efeito com a arquitetura, né, que ainda continua a dar esse efeito de separação, mas que permite ventilação, permite iluminação, entre outros aspectos. Hello? We should not.
Hello? Yes, we do it together like this. Vamos lá. Fazer juntos. No, when we work outside Basilea in Switzerland, Quando nós estivemos fora da Basileia, na which Suíça, is our hometown, que é a nossa cidade natal, and the second piece of music you heard, sorry? the second piece of music you heard played by the magnificent Sim, brass band e a peça de música tocada agora há pouco is the song of Basel. é a música de Basel. And the song is named Basilea no El Reno. O nome da música é Basileia No El Reno. Come No El Reno. Natal no Potengi, Rio Potengi. the river. Yes, the river. Basileia é o rio de Basileia. Yes, but Natal on the river Potengi. Ok. Natal tem o rio Potengi e Basileia tem o rio. So O rio deles. we try to develop something together with what is here. Together, what people do, what the climate does, and what the culture does. Nós fizemos algo baseado no que já existia, mas considerando o clima e considerando a cultura. Society. A sociedade. So it's not something that you bring from Europe or from wherever you bring into Natal, like colonialism. Não é algo colonial que você traz da Europa e coloca diretamente aqui. It's something to grow out of, I would say, the characteristics of the site. Algo que é relativo às características do local. And Tomislav, if you mentioned the wall, we tried with the wall, with the roof, to create here a climate which is, I would say, 2, 3, 4, 5 degrees lower than outside. Então, com essa criação que o Tomislav falou da parede e da cobertura, nós temos algo em torno de 3, 4 ou 5 graus abaixo do que está lá fora. And there are some very simple principles on that. And one of them is cross ventilation. Em alguns princípios muito básicos. O primeiro deles é a ventilação cruzada. When we arrived at the hotel late in the night of Thursday, we arrived at the hotel. So you have the corridor, you have the door of the room, and in the room was 40 degrees, I don't know. Então, quando nós chegamos tarde da noite no hotel ontem, o quarto estava algo como 40 graus. And the architects here among us here, they know if there would be a window that you could open at night and you have this cross ventilation, the temperature would fall down without any AC. Então ele fala que se os arquitetos Air conditioning. houvessem pensado em aberturas que pudessem ser totalmente abertas. So those durante are a noite very- aliviaria, sem ar-condicionado. Yeah, so those are very simple principles to make the life of the people more agreeable, as this is the job of us architects. Então são princípios muito básicos que, seguidos pelos profissionais, podem fazer a diferença para a população. Esse é o trabalho de nós arquitetos. Another small, I would say, detail is that all the panels we have above us, they are insulated. They are not just the one layer of aluminium or whatever, like in the church. E um outro fator que é importante destacar é que a cobertura é feita de telhas sanduíche, que não é apenas uma camada de alumínio. And by insulating those panels with, let's say, 5 to 10 centimeters, you lower the temperature in this space. E dando espessura a esses painéis em 5 a 10 centímetros de isolamento, você consegue ainda reduzir mais a temperatura. And we are happy to develop this with you because I think sometimes our culture forgets, what is really doing simple architecture, which is beautiful. Então nós temos orgulho de ter desenvolvido isso junto com vocês, concebendo uma arquitetura simples, o que é bonita. And this building, just to continue what Pierre was saying about the cross ventilation, the wind going from left to right, from back to front,
This building has one more dimension of ventilation, which is from bottom up, because the roof is open, the roof is cold because of the insulation, and it takes the warm air and dispatches it through the openings. These openings also work as allowing daylight inside, and during the day, as you may know, you can play football, even a feather ball. You don't need artificial lighting. But also the light is good, it's not direct, and then many of the small elements and simple tools we had do a lot of jobs. They don't do only one job, they do many, many jobs. And something which at the first glance is simple actually performs in a very strong and very high-tech way, so to say. Então, ele fala, reforçando o que o Pierre já comentou, que a cobertura ele tem um papel adicional, ou alguns papéis adicionais, o primeiro deles, que foi citado, é que ele também, o espaço que existe entre as telhas, ele serve de exaustão do ar quente que fica dentro da arena do morro, e também permite a entrada de iluminação e faz com que as pessoas não precisem de iluminação artificial durante o dia para a prática de esportes. So you can continue, Tomislav. You hear us, we could go for hours. And I think one very important statement is that here there are also not only technological and functional qualities, but there are also aesthetic qualities. So we believe that beauty matters in architecture, one statement, and the other one that a beautiful building is not more expensive than an ugly one. Ele fala que, para além da dimensão tecnológica, a beleza também importa. Isso não significa que seja necessário construir com custo alto. Yes, and just to start getting a little bit out of the arena and look at other places, we were developing the project within a vision, an urban vision, where we described what elements can come in and how we can play with them, where the arena has this simple one roof, one wall, and one floor, and these elements, with their simplicity, with the way they were produced, the way they were executed, they actually perform a very complex job. That complex job is not coming only from outside, it comes also with the discussion with the community, and then we have a result where a lot of very, very diverse activities, from sport to art to a big gathering of people, almost like what Pierre was mentioning. It looks like an opera, like people coming to an opera this evening, but this is true. This is so multifunctional, it allows different activities and atmospheres to happen. Então, ele comenta que a primeira imagem mostrada anteriormente é do aspecto que envolve a intervenção em todo o bairro, e a Arena do Morro é apenas um dos elementos, mas é o principal elemento, e nele são desenvolvidas muitas atividades, né, de jogos, apresentações musicais e tantas outras. Então, é um espaço, sobretudo, multifuncional. And maybe last slide. And the last slide is maybe a complex diagram of how many parties participated when we were doing this project. E essa última parte é um diagrama que mostra como foi desenvolvido, as partes envolvidas no projeto. There were two centers. The upper center is the client, Centro Sócio and Europa Foundation. Então, são dois núcleos, o de cima é a Ameropa e o Centro Sócio. And the lower center is the design of the project. O centro de baixo o círculo de baixo é o design, é o Exógono Merron. Each of these centers create their own constellation. E cada um desses centros criou uma constelação própria. The client, of course, has the university, municipality, government, and the university. Yes. Universidade, prefeitura, governo e por aí afora. The design has, of course, the construction, all the specialists, and the approval process. A equipe de design envolveu tantas outras equipes, como descrito agora há pouco. And these two, they combine together to do a bigger picture, which is all needed parties to create
such a model of development of architecture in such a community. Então, todo o conjunto articulado mostra como foi feita a intervenção aqui na comunidade. And of course, the project continues with the Green Street, E o projeto continua com a Rua Verde, which we hope, with the support of the municipality, it will have also its conclusion very que soon. nós esperamos por parte da prefeitura que seja concluída muito em breve. Of course, when I say here municipality, this also has been developing already with the participation of the community. Então, ele fala prefeitura, mas a prefeitura orientando, mas também com a participação da comunidade. And we hope we can also create another landmark across the street as an amphitheater. Então, nós esperamos também criar um outro elemento marcante, que é o anfiteatro logo aqui após a rua. Together with the arena, with the farol, it can be a third a milestone project for the community. Juntamente com o farol e com a arena, poderia ser um terceiro grande marco para a comunidade. And maybe as a last slide, the development of the neighborhood in the last 30 years has been documented in a book, which we have in English, German and Portuguese. Então, a produção no bairro nos últimos 30 anos foi resumida no livro Construindo uma Heloísa. And it is a mix of a novel, a documents and a picture story. Então, é um resumo de um romance no início do livro e dentre outros capítulos técnicos. And it's a document which creates the largest context. One can understand how a building like that can evolve and happen. É um relato de como um edifício como esse pode ser desenvolvido e o que foi necessário fazer na ocasião. But enough about the arena. Em relação à arena? Enough. Enough. Okay. Então é tudo isso, é só isso em relação à arena. The question of communal participation in development of neighborhoods, of buildings, is of course a much larger topic. It's a global topic. Então, a intervenção no bairro é um tópico um pouco mais complexo, maior. We had a discussion today during lunchtime with Padre, with Centro Socio, with Ion, about what actually is the community. How does it work? Então, nós tivemos uma conversa hoje no almoço com o Ion, com o Padre Robério, sobre o que é a comunidade, o que realmente importa. And why are they important? Então, por que eles são importantes? So, Pierre, why are they important? Porque a comunidade é importante. Tomislav always surprises me with the sequence of the slides. Tomislav sempre surpreende. You have to know that we never do the same lecture. We are not like touring all around Brazil and having the same lecture everywhere in Brasilia or in Belém or here. A gente sempre faz uma palestra diferente, seja em Brasília, Belém ou aqui. So now why the comments, but very, very short, because afterwards we will talk also about architecture and some of our projects. I'm sure some of you would like also to hear a bit about that. Então vocês gostariam de ouvir um pouco a Next respeito group do of projeto. slides. Yeah. Okay. So there was an interesting debate in the United States in the 60s and in the 70s of last century. Então, há um importante debate nos Estados Unidos na década de 60 e 70 do século passado. Among scientists, among scholars, within academy. Entre cientistas, escolas e academia. There was one position, and this is the left one. This is Garrett Hardin. That's not important now, the name, but the title is interesting, is The Tragedy of the Commons, ? Então, existe a primeira discussão que está ali à esquerda, que é a tragédia dos bens comuns. La tragedia del común. Everyone understands, I Tragédia guess. do comum, dos bens comuns. So, and what did he say? We individuals, we are egoistic individuals, and we only look for ourselves,
and we are not capable, this is very short, capable to work together in a group, mainly when it is to deal with natural resources as fisheries, as forestry, forests, Amazonas, for instance, fisheries, pastures, forests, etc. The human being is not capable to work, to deal with this in common. That's his say. Ele está dizendo que, ao lado esquerdo, está dizendo que os seres humanos não são capazes de dividirem, sobretudo, bens naturais, como a floresta ou outros recursos. So at the same time, there was Elinor Ostrom, a Canadian US scientist. Então, cientista canadense. And she said, no, that's not true. There are many, many examples in the world, and she studied those. Many, many examples in the world where commons work. Existem muitos exemplos no mundo em que o bem comum realmente funciona. So this is a scientific work. It's not just being naive or believing something is easy to say or to do. Então, esse é um trabalho que realmente existe, um trabalho científico. Nada que tenham dito a ela como ela deveria ter feito. So a common has 3 elements. O bem comum tem 3 elementos. First is a natural resource, Recursos naturais, which is maybe in this case of Mary Louisa, the ground. que aqui no caso lá em Mãe Luísa é a terra, o solo. Then you have a community, so a group of people who live, work, come together on this piece of land. O segundo é o grupo de pessoas que pode se reunir, por exemplo, nesse pedaço de terra. And third, you need kind of rights and duties of all the commoners. Rights and duties. So if I'm part of this community, I have rights, but I have also duties. E como parte dessa comunidade, eu tenho direitos, mas também tenho deveres. And I think one of the real interesting elements of Mãe Luísa, you have the 200 square meter max plot. So you cannot buy 10 plots and then make a speculation and buy and build, let's say, a big tower. Então aqui em Mãe Luísa há um fato importante de que se você tem terrenos de 200 metros quadrados, você não pode comprar 10 terrenos, remembrar e fazer um terreno de 2.000 metros e construir um edifício vertical. So I'm saying this because you can be strong and you can be proud that this works with you. Elinor Ostrom was studying many columns all over the globe. Então, vocês devem estar bastante orgulhosos desse trabalho, porque nós estudamos uma série de casos ao redor do mundo, ao redor do globo. In the Swiss Alps, in Papua New Guinea, also in the rainforest of Papua New Guinea, in California, in Arizona. So all over the world, she found, this model of governance. Because at the end, the question, how to govern, it's a question of governance. É uma questão de governança. A pesquisadora canadense fala que existem exemplos desses ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá. And now this is the last sentence regarding to this topic. She believes, and I believe too, that there are like 2 poles, the state and the private. Então ela acredita, e eu também, que existem 2 polos, o Estado e o privado. And then there is, or maybe, like a third way, which is, again, the community who makes something for its own. E nesse caso há uma terceira via, que seria a comunidade que pode fazer algo por ela mesma. Okay. Good. Das wird jetzt nicht. Sion is too much. I would continue. No, I think maybe one photo, because we have been developing also this concept for Swiss town in the Swiss Alps. And I discovered this image by chance, and for me, this is exactly what, for me, a common is, So you have the nature. You don't have the next slide. You have the landscape. Yes, you have the territory, which would be here in Mãe Luísa, would be the dunes, the ocean. So you are in this territory. Then you have the common, the community, the people.
And then you have the products, and the products are the projects for elderly, the projects for children, for education, for leisure, for whatever are the projects that this community is developing through time. Então, essa imagem resume um pouco do que seria o que eu estava falando. Temos aí o território, as pessoas e o bem comum e os produtos que, apesar desse caso serem produtos da agricultura, aqui, no caso de Mãe Luísa, seriam os projetos para idosos, para crianças, equipamentos esportivos e assim por diante. We continue. Selected project. Finally. Projetos selecionados, finalmente. We like to show this project in combination with Arena do Moro here in Mãe Luísa. Nós fizemos esse projeto juntamente com o projeto Arena do Morro em Mãe Luísa. This is a project on the Mexican-American border. É um projeto na fronteira americana dos Estados Unidos com o México. Which is the white line from left to right. Que é a linha branca da esquerda para a direita. With the Rio Grande as the frontier, as the border, the Rio Grande between the two countries. O Rio Grande entre os dois países, né? O Rio Grande que é o limite. And understanding how tough, how difficult the conditions there are for the people who migrate from south to north, with all the bridges, with barbed wires, with the walls, with the army, etc. So that's a highly, I would say, painful place in this planet. And this is Ciudad Juárez is a twin city. So you have Ciudad Juárez on the Mexican side, and El Paso is on the US side. Então é um lugar muito, segundo ele, muito cruel, né? Que divide o México e os Estados Unidos e que quão é difícil a vida das pessoas que estão ao sul e tentam migrar para o norte. So what you see here in dotted line is the Camino Real. So that's old path that already very ancient cultures took to go from north to south or from south to north, crossing at this point, crossing the Rio Grande. Então, o trajeto que está apontado na linha tracejada, que vem lá de baixo até em cima, é um percurso muito antigo que já era feito historicamente pela população da região. And I name this project, to present this project also with Brazilian project and to describe also a Mexican reality which is not that far from a Mexican reality. Então, nós fizemos esse projeto aqui de Mãe Luísa, que seria adaptado à realidade brasileira, mas também o projeto do México, que é adequado à realidade mexicana. And mainly with settlements that we would call informal, which you could call favela, slums, or however you may call them. E nós chamamos de assentamento, que vocês chamam de favela, ou, enfim, qual o nome que se for dado para isso. And knowing how dramatic the life, the daily life for young boys and young girls is in those conditions. Então, destacando o quanto é difícil a vida para jovens, meninos e meninas nessa situação de viver nesses lugares. And we will have more cheerful projects, I can assure you, but this is really a very painful reality. And there was someone similar to Nicole, who also a woman, who said, I would like to provide perspective for the future of the young people, of the young boys and of the young girls, because otherwise they would go into gangs with a rifle. You give them a rifle and they are in the gangs, and the girls go into prostitution. Então, é uma realidade que pode ser feita de uma maneira diferente. Então, ele cita o nome da Nicole como uma pessoa que gostaria de fazer algo diferente para evitar que as pessoas tenham acesso a rifles ou a armas ou a prostituição. So it's a project, a social project about with learning something, educations, making music, all those elements you have also here in the Centro Socio. This is the same program on the Mexican-US border. Então, o que se desenvolve aqui em Mãe Luísa é semelhante ao que se faz lá no México, né? Que existe escolas, música,
igrejas e atividades associadas. Now, urbanistically or architecturally, I mentioned the horizontal border with the Rio Grande and the Camino Real like this. So it's almost like this cross here. Então mencionei o caminho, o Rio Grande e o caminho que era feito pelas culturas antigas, que há um cruzamento entre os dois. So we take the cross like as the mental form for developing the project, Então nós pegamos esse marco para desenvolver o projeto, which is something, let's say, anthropological, I could say. Something we have all in our, let's say, mental thinking and history, etc. que é algo Ubiquitous antropológico, all over the world. Yeah. que é antropológico, que está internalizado em nós. And what you see here, there are different activities on each end of the cross. So you have the music, the school, the working, the church activities, and the living. And the idea is to, on each end of the cross, you start to build a building. Então a ideia é que nas quatro extremidades da cruz você comece a construir um edifício baseado naqueles princípios. Like bricks, one over the other. Tijolos claros, um sobre os outros. In adobe. E adobe. Construction method which is very well known also by the people in North Mexico and in the southwest of the United States. O adobe é um tipo de tecnologia construtiva muito conhecida pelos mexicanos e por pessoas dos Estados Unidos. So if things happen well, then and people believe in it, so it has to have this positive energy and to be getragen, to be supported by its people. It's not something that you do top down, but it's something that out of the community should be developed. Então não é algo que se coloca de cima para baixo, é algo que as pessoas aceitam, que sabem fazer e isso tem melhor aceitação. Exactly. And now you can imagine, now you build up like a fold vault without, you build up those units up, up, up until they reach the top together. Então em um determinado momento você vai construindo e colocando um em cima do outro até alcançar juntos o topo. And creating in the center a dome. E criando um domo no centro. So that's the adobe, of course, everyone knows that. And creating in the center a dome, a central space, again a communal space. Então, novamente criando um espaço comum, comunitário. So it's somehow the contrary, what we envisioned or what we saw in Brasilia with the Niemeyer Cathedral, which has the idea, I build a cathedral. Here it's the contrary. The cathedral is the result of the social activities. Is the other way around. Então é inspirado na Catedral de Brasília, só que de modo inverso, que você tem na Catedral de Brasília, a própria catedral tem o seu formato e aqui tem um efeito invertido. Now we come to realization. Vamos para a execução. Realization. So we have the land. Nós temos a terra. We have someone who believes, who is tenacious and wants to realize it. Pessoas tenazes que acreditavam. But also, like you lived here, a lot of obstacles. Mas assim como você encontrou aqui, muitos obstáculos. And first, there was, sorry for Pedro, but that was really the case. The bishop said, no, it doesn't work. Because the people said, yes, the bishop has to say yes, has to bless the land, and the bishop has to say yes, otherwise we will not proceed with this project. Então o padre deveria abençoar a terra, do contrário não haveria possibilidade de fazê-la. And then it continues. Then the bishop supported the project. And then they say, that is not enough. It's like in a fairy tale. No, the Pope has to bless the site. Então ele fala, não, é possível fazer, então o Papa tem que abençoar a terra. And I said, oh, no problem. Then I went to Vaticano. Eu vou para o Vaticano sem problemas. I met the building minister, not the Pope himself, but the building minister, Cardinal Ravasi. Eu encontrei o Cardinal Ravasi. And then he submitted this project to
by the way, a Latin American Pope. Então ele transmitiu o projeto para o Papa latino-americano, who was very interested in such a project. que ficou bastante interessado no projeto. And what did he do? E o que ele fez? He went to Trinidad Juarez. The Pope himself was there. They had like a stage, a temporary stage. Então, He Papa was fez- there with, 100,000 people, blessing the site for this church. Então o Papa veio em pessoa e com 100.000 pessoas para abençoar a terra. Now we go to Europe, Cambridge, a very different building, different program, different client, different climate, which shows a bit the diversity of programs and tasks we have, design tasks to do. This is a research and development, a new research and development center for AstraZeneca, a pharmaceutical company where they want to try and create a new way of doing science, a new way of doing research, and of course helping with new medicines to treat new illnesses. It was an interesting task done by the leadership of the company, where they collected some of their remote offices all over England, in Manchester, different sites in Cambridge, in Sweden, which is in the north part of Europe, and they bought them all in Cambridge. Cambridge is a university and research and development center for more than 1,000 years. And then from their remote sites, they brought more than 2,000 scientists in Cambridge. Então, mudando um pouco de clima e de região, nós vimos agora para Cambridge, no Reino Unido, e para mostrar esse edifício, que é um centro de pesquisa da AstraZeneca, onde o propósito seria reunir 2.000 cientistas, 2.000 pesquisadores de várias partes diferentes. So the building is a huge experiment in terms of architecture, in terms of how you do laboratories, and in terms of how you bring so many people to a new place. Então, o prédio é uma experiência de nova arquitetura, nova maneira de fazer laboratório e como trazer pessoas para um novo espaço. The building had to bring not only the people, the scientists from AstraZeneca to a new place, but also to invite scientists and other collaborators, the competition of AstraZeneca, patients, students, faculty, to that new location in Cambridge. Então, a ideia não era trazer somente cientistas, trazer faculdades, outros cientistas para esse mesmo local. What we proposed is a floating crystal disk, which is raising from the site and creating a new destination point in Cambridge. Então, a ideia foi criar um novo ponto de destino em Cambridge, que seria um disco de cristal flutuante. Can I add something on this? I think the aerial view of Cambridge and Natal are not so dissimilar. Why? Não há muita dissidência entre o ar de Cambridge e de Natal. You can see around there is a pretty poor, tough neighborhood with many, many hospitals, somehow just machines. Humanless machines, I think. And in the center, you have this focal point of this new research center with a central space, which is a courtyard, which is, by the way, also a typology that we know in Cambridge, that comes out of Cambridge. Cambridge is a university city, as Stanislav says, 1,000-year-old, and all those colleges have those beautiful courtyards. And we take this typology and propose it here for the building of the 21st century. Cambridge é uma cidade que faz pesquisa há cerca de 1.000 anos, 100 anos. 1.000 anos de pesquisa, eu confundi, achava que era 100, mas é muito tempo. E a tipologia que eles comentam de quintais, eles quiseram trazer para o projeto.
de tipologia de construções com quintais. Yeah, it is another example of a typology which is very simple but which has been working. And Cambridge has used that typology really from the beginning of 11th century. And it is still a front runner, a cutting edge area of education and research. Então, continua a ser, Cambridge, por ser uma universidade, continua a ser, enfim, uma cidade inovadora em relação à ciência. And here in Cambridge, what is different to here, the climate is completely different. E o clima de lá é completamente It diferente would have daqui. not made sense to make a roof. We didn't want to be under a roof. We wanted to be there in an open courtyard, open to the sky, and having the building, the facilities around the courtyard. Então, lá é diferente daqui, que aqui nós precisamos ter coberturas, né, e sombreamento, e lá é interessante que se tenha um pátio onde você tenha acesso à luz solar e às edificações ao seu redor. And maybe as a last a question about the courtyard, because there everybody wants to be on the sun. Então, o pátio, o quintal, o pátio, na verdade, que é interessante é que todas as pessoas querem ficar abaixo do sol, debaixo do sol. They maybe have 40 to 50 days of sun in the year. Eles têm em torno de 40 ou 50 dias de sol no ano. And this is the time where one can go and work outside with great pleasure. Então, esse é o momento em que eles têm a oportunidade de trabalhar fora com grande prazer. And that is why we approach the building through the courtyard, so that we make it also a main destination point for accessing the building. Então, foi por isso que a gente trabalhou com o princípio do pátio, para ter o melhor acesso ao edifício. When one enters the building, he finds this entrance space where the reception and the stair are like a big timber structure confined between very hard concrete walls. Então, essa é a imagem que se tem do acesso. Você tem uma estrutura de madeira, né, rodeada de grandes paredes de concreto. The stair not only brings you on the upper two floors, connecting them in a nice way of walking. Então, a escada não só te conecta aos pavimentos superiores, é uma boa experiência de caminhada. But is a visual connection between is an extremely tough job. Então, só para vocês terem uma ideia, é muito difícil fazer um edifício de pesquisa laboratorial. The laboratories with the experiments, they are danger zones, so there are special protocols. How do you enter in and how do you exit? What do you wear? How do you behave? How do you clean yourself? Então, existem protocolos muito rígidos de como você se limpa, como você se veste, como você deve entrar, como você deve sair. The easiest way to do a laboratory is to do it far away from any other space. A maneira mais fácil de fazer um laboratório é construí-lo longe de qualquer outro espaço. And in the classical laboratories of 20th century, there are different buildings. Então, no laboratório clássico do século XX, eram edifícios completamente diferentes. What we did here, we brought the laboratories, which is the centerpiece of this building, into the building. Então, nós trouxemos, nesse caso, os laboratórios para o centro do edifício. It is next to the restaurant, it is next to the stair, it is next to the office spaces, next to the collaboration. É próximo à colaboração, ao trecho dos colaboradores, aos acessos e a todos os espaços. What is more, from laboratories you see these spaces, and from these spaces you see how science has been done. Então, do laboratório você vê os outros espaços e de fora você vê como a ciência é feita dentro dos laboratórios. And this makes a very different situation for the scientists. It makes them collaborate more, see each other, and create a different dynamics of the creative process. Então, isso faz com que os cientistas tenham uma experiência diferente e que tenha uma dinâmica diferente de como eles fazem pesquisa. The laboratory of today are extremely complex architectural features, which until recently have been completely neglected from the architectural profession and from the scientists. They were always designed by specialists. Então, normalmente, os laboratórios são projetados por especialistas porque existem equipamentos arquitetônicos muito complexos.
Here, we have worked with the specialists and with the users to create a unique space. Então aqui nós tivemos com os especialistas e com os cientistas para criar um espaço único. One of the specific elements of this building is a shed roof where light comes through the roof, not dissimilar to this space here. Então lá nós temos um telhado estilo shed, que é que não é relativamente similar a esse aqui, mas que permite entrar a iluminação. And for the first time in a laboratory space, light comes from the ceiling. E na parte central do laboratório, a luz vem do forro. Why is it so rare? Because the ceiling of a laboratory is full of very heavy equipment. Então, por que isso é diferente? Porque normalmente o teto de um laboratório é repleto de equipamentos. The heavy equipment in a laboratory you cannot put under the floor. It's not an office space. Então, não há espaço para se colocar no chão. É necessário colocar de fato em cima. Because the floor has to be completely sealed. Porque o piso tem que ser completamente vedado, selado. Yes, and then, of course, we have created all the other spaces in such a way that they always look and see into the labs. Então, obviamente, criamos um espaço que de qualquer lugar você consegue ver dentro dos laboratórios. A very different location. Uma localização agora completamente diferente. Again, the sequence is a different one. Because what is interesting also for the architects among the audience is that sometimes by rethinking or something, also questioning what is the program, because there is often the sentence form follows function. O que é muito comum para os estudantes é que a forma segue a função. And you will see in another project that somehow the function defined a completely new typology of buildings. Então, normalmente, a função pode trazer diferentes tipologias de edifício. It's not this one. It's the previous one, the lab building. E não é exatamente isso, é um edifício anterior. Because what for the lab building was really new is to interlace, you know, the different eras within the building, to interlace them. So this created a very complex, the one who think three-dimensionally and also with the dynamics of the fourth dimension, you can understand what I mean by this, to discover and to find out like a new typology which has never been done before. Então, é o exemplo desse edifício anterior que conecta uma quarta dimensão da integração e que nunca foi feito anteriormente. Okay, now we go to Jerusalem. Agora vamos para Jerusalém. What you see here is West Jerusalem, so the new part of Jerusalem with the Knesset. Então, o que vemos aqui é a parte oeste de Jerusalém. On the right, somehow there. Then in the south, on the bottom of the image, you have the Israel Museum, so the museum. Do lado direito da imagem nós temos o Museu de Israel. And the building with the circle on top is the library. O edifício com círculo no topo é a livraria. So that's the National Library of Israel, which unfortunately couldn't be open. It should have been inaugurated 1 week after the attack of Hamas in Israel. Então é um espaço que está fechado uma semana. 1 week before. Estava fechado after, uma semana. 1 week after. Uma semana após o ataque do Hamas. Foi fechado uma semana após o ataque do Hamas. So maybe talking again architecture and in a specific context. Nós estamos falando como arquitetos em contextos específicos. So again, climate. Clima novamente. Again, history. História novamente. Again, culture. What is the Jewish culture? Cultura novamente. O que é a cultura judia? Jewish culture is mainly defined by words and by books and not by images like the Christian religion. Então, a cultura judia é composta basicamente por livros. So the library hosts the most precious pieces of written culture
of the Middle East. Então, as bibliotecas contêm exatamente essa parte da cultura do Médio Oeste. And it's like a spiral that drills into the ground from today into the deep past. Spiral. And having the reading rooms and going down and being more and more deep in the ground and more precious in history and in culture. Então, quanto mais esse espiral vai descendo e mais se aprofunda em direção ao chão, mais profunda torna-se a experiência da cultura judia. This the reading room for people who only have access to those most precious documents. Essa é a sala de leitura porque as pessoas têm acesso aos documentos mais preciosos. Now the facade. In Jerusalem, they give you the rule to build in the so-called Jerusalem stone. Então eles te dão uma missão de projetar na tão chamada pedra de Jerusalém, which is a mineral material, que é um material thick. Also there, very hot, the climate. And we saw the recently built building with this Jerusalem stone, like layers, claddings, thick like that, and the Jerusalem stone looks like paper. Então, trabalhando com essas pedras de uma maneira mais fina, quase da espessura do papel. And we wanted to give it a heaviness because it's ages old, to give it something archaic. And we looked at old walls like the great Mur des Lamentations. Muro da Lamentação. Sim. Hast du nicht mehr? Tomislav. No. One before. This one. Similar ao Muro da Lamentação. This has been built in centuries, in millions of years, this wall. Isso foi construído em séculos e milênios atrás. With pieces of stone that were taken from other buildings. Com pedaços de pedra que foram retirados de outros edifícios. Like we call spolias. So you use something which is already existing and you put it in a new building. Você retira de outro edifício e coloca em um novo. And we were interested in those gaps between the different blocks. Então nós estivemos interessados naqueles espaços vazios que ficavam entre os blocos. The holes or erosion or whatever. As erosões ou buracos ou o que quer que seja. We developed out of that a pattern, a language somehow, Nós a vocabulary. tentamos identificar um vocabulário nesses elementos. Next. Um padrão e um vocabulário. So, and now we took pieces of natural stone and had them poured into concrete. Então nós coletamos algumas So pedaços de pedra e fizemos de concreto. It was a mixture between natural stone and concrete, which is, by the way, sand, gravel, water, and cement. So similar ingredients like the natural stone you have in the cement, of course. Então eles fizeram um cimento junto com essa pedra natural, com ingredientes similares para dar uma aparência similar ao da pedra. And some of those gaps between the different elements, we left them open so that you can have light that can get in the building where you want to have the light inside the building. Então, nessas marcas geométricas observadas no Muro das Lamentações, nós observamos e colocamos como aberturas para promover a iluminação dentro do edifício. Again, providing an architecture which we hope is clever, is intelligent, is smart, regarding to all the energy you need to cool a building. E observando e utilizando de maneira inteligente as estratégias para resfriar o edifício. Yes, next. Hillerød Hospital in Denmark. Agora o hospital na Dinamarca. You see, we have culture, we have a healthcare project, we have a science project. So those different pieces in the life of people and in the life of cities, like here in Maluisa, you have a theater, you have a school, you have so all those different activities within, whether it's a big city, whether it's a
a smaller community, you have those activities in the settlement or in big cities. Então, nós temos equipamentos diferentes que podem ser aplicados ou a assentamentos ou favelas ou a grandes cidades e vão desde hospitais a ginásios, equipamentos de ciência e por aí vai, todos eles que envolvem a população. I don't know much about healthcare system here in Brazil. Eu não conheço muito do sistema de saúde do Brasil, But I can imagine that we all over the world we face, the challenges how to finance a health care system. mas nós encaramos ao redor do mundo como financiar os sistemas de saúde. And that's our privilege to work and to be in Brazil, in Israel, but also in Denmark. Então, para mim, isso daí que vem o prazer de trabalhar no Brasil, Israel e também na Dinamarca. And to be given the possibility to have those encounters. E ter a possibilidade de ter esses encontros. In this case, how the Danish government wants to completely renew its healthcare system. Como o governo dinamarquês consegue fazer um sistema completamente novo. 9 new hospitals. 9 novos hospitais. And this is one of them. Esse é um deles. So the relationship between stationary patient and ambulatory patients, this is key for the price of a healthcare system and also for the price of a hospital. Ambulatory and stationary. The patient who stay in the hospital and the ones who just come over the day. Yeah. Então, a combinação entre os pacientes que ficam no hospital e aqueles que vão apenas ao longo do dia e precisam e saem logo em seguida. We think this is a very functional building, as in the center you have all the central units or activities of the hospital. É um edifício muito funcional e no centro dele tem todas as atividades essenciais. This meandering line are one patient room after the other. Essa linha curva é um quarto atrás do outro, de quarto de pacientes. So we concentrate or we congregate towards the center to have little distances for the people who work in the hospital. Nós tentamos fazer um distanciamento das pessoas no centro, das pessoas que trabalham no hospital. And this is all the patient rooms is the same unit which is being produced in prefabrication and in timber. E as pessoas que estão no hospital, né, os pacientes, estão numa aula construída com madeira. And also by that you reduce construction time. Also by that you reduce construction time. Então, baseado no sistema pré-fabricado, você reduz o tempo de construção. Every room has a view to the outside, a view to the nature, either to the outside or to the inside on the roof garden. Cada quarto tem uma visão da parte exterior para o jardim externo. This is the project I wanted to show you also in parallel with the lab building, because this building is more than 20 years old. Esse é um prédio que eu gostaria de mostrar para vocês também, porque ele tem mais de 20 anos. It's a hospital. É um hospital. And it's the first hospital in timber and as a low-rise structure. É o primeiro hospital em madeira, numa estrutura baixa. And why did we propose that? And why did we win the competition for that? Because it was completely new, completely against all the expectations how doctors or healthcare experts would think and plan a hospital. Então, por que nós ganhamos? Isso foi alvo de um concurso e fugiu completamente a regra de se fazer uma tipologia como essa, em função do que os especialistas, os médicos achavam. This building is a building for paraplegic and tetraplegic. So all the patients, they are in wheelchairs. Então é um prédio feito para paraplégicos, tetraplégicos, e todos os pacientes usam cadeira de roda. And we understood that every level
is a problem for a wheelchair. Whether you have a ramp or an elevator is a problem. Então entendemos que cada pavimento que devia se vencer era um problema para acessar. That's why the hospital, the typology of the hospital is for wheelchair. Então isso é porque é por isso que a tipologia desse hospital é para cadeira de rodas. And again, what was 20 years ago revolutionary to use timber in a hospital, that was a no-go, it was a scandal, it was a crime. Since then, we all have in our hospitals, we have timber. Então isso foi um crime para a época, aparentemente, porque como construir um edifício como esse todo em madeira? Okay, next. Maybe this is important. We have also, you certainly know also, when you have a motorcycle accident or a ski accident and you are paraplegic or tetraplegic, from one day to the other, it's the nerves here is cut and I'm paralyzed from here to here. So what do? The patients, they lay for weeks horizontally on a waterbed and they look to the ceiling. Então, em um acidente de moto ou de esqui, eles podem simplesmente romper um nervo ao encontro das vértebras e perder totalmente os movimentos e ficarem deitados por dias ou semanas e tem apenas a visão do forro. I was really impressed when I visited the older hospital. Eu fiquei impressionado quando eu visitei. And there was just a young man, he came the day before and he was laying on this bed from 1 minute or from 1 second to the other. Então, eu fiquei impressionado ao deitar So we introduced this eye in the ceiling. So when you lay, you cannot turn the body. You just all the time you are like this. So you see the elements, you see whether it's sunny, whether it rains, etc. So it's a new understanding, or a new of your body and your perception with a completely different body and a completely different mind. And the architecture can help you to understand what is your new condition as a paraplegic or as a tetraplegic. E a arquitetura pode te dar a percepção de como encarar a nova vida como paraplégico ou tetraplégico ao observar pelo forro quais são os impactos do clima, se está fazendo sol, se está chovendo, como é que funciona. Maybe this is nice because we have, if you look at the blocks, there are small pieces between the blocks. I think Tomislav can explain much better than I do. And here we introduce something surprising, something playful between the timber bars so that they fit together. We had those almost like games, like diamonds in plexiglass or in glass. I don't remember quite well what it is. I think it's plexiglass. So to make the joint between the different pieces of wood. Então, entre as barras de madeira, nós temos pequenas peças feitas de acrílico que dão esse efeito do detalhe. So, and these distancing elements you can find between the blocks here, because when constructing the blocks, we had one interesting topic. How do you make the distance between the blocks always the same so that they fit and they're easy to construct? So we had these cylinders of concrete placed between the blocks, and they are our small module which measures everything and allows the continuous surface here. So here we did it with concrete. 20 years ago we did it with plexiglass, which filters light in a separate way. And I think it's an interesting thought of how you make modular elements, how do you repeat them, how do you make tools to make the construction person easy, and if his job is easy, then the quality will be good. So maybe this is probably the last slide we have here. Então, similarmente ao que foi feito 20 anos atrás, nós usamos a mesma experiência para fazer na Arena do Morro. A junção entre os blocos era necessário que houvesse uma distância constante. Então, nós criamos um cilindro de concreto que garante que essa distância modular aconteça e nós tenhamos uma leitura modular dos painéis. E obrigado. Thank you.
Agora a gente vai ter um momento para as perguntas, então quem quiser fazer uma pergunta pode levantar a mão, pode fazer em português, a gente traduz. Fiquem à vontade. Não, ele está falando do cilindro de concreto, a peça maior. O anzolzinho. O Z que é inox. É todo inox. Menos o cilindro. A peça toda de inox. Ali, ó. Tudo inox. She's telling that it is also stainless steel. Edma is the construction woman that, along with Roberto, made the building. And she's highlighting that we used also, beyond the concrete, a piece of stainless steel. But it's the same principle of modulation. No, it's good that you mentioned, because I think, again, many, many thanks, because if I see how the building has been poured or has been put together, I think it has a real good quality, really good quality. I must congratulate everyone who has been involved in this project. It's precise, but it has still a kind of warmness. I think this is important. Concrete should be warm. It's not a cold material, but this concrete being polished and having the round edges, also being a little bit glossy, I think has also a haptic quality. And I think here, all the people, Roberto and Lucio and you, Werner, you did a really incredible job. And again, thank you so much for this. Ele agradece pelo trabalho em equipe que foi feito e como o concreto, apesar de ser um material que tem um potencial de ser mais frio, ele foi feito de maneira que transmite essa temperatura, esse aquecimento, né? Ele não ficou uma coisa fria na obra e foi muito bem executado. Ele parabeniza a equipe. It is fragile. The concrete blocks are fragile. Os blocos de concreto são frágeis. And I think this is an important expression. You know, it's not heavy and making like this, but it's something which you like to touch or even to embrace. E é algo que é uma mensagem importante porque você pode tocar e pode abraçar, pode tocar. And when we developed, let's say, the mixture for the menu of this material to pour into the concrete form, então é importante que nós desenvolvemos isso quando fizemos a fórmula. it was always a traço do concreto. balancing, you know, it was always balancing to keep this fragility, you know, still, but not to be too fragile that it breaks. And I hear that you have to maintain. Yes, you have to maintain, but I think people will certainly also accept and understand that you have to be respectful with this building. Então é algo importante porque na hora de executar o bloco ele precisa parecer frágil, mas ele precisa ter resistência para suportar o passar do tempo, para que as pessoas consigam entendê-lo como um material que tem certa fragilidade, mas que está aí para ser observado sem maiores preocupações. Thank you. I would like to know what is the biggest difference you see between constructing a type of building like this here in Brazil and in other countries in terms of governmental contribution. Ela quer saber como é que esse tipo de construção é visto em outros locais do ponto de vista de apoio governamental. Isso, a diferença, o que ele percebe de diferença entre construir esse tipo de
de prédio, né, esse tipo de construção aqui no Brasil em comparação com outros países? I understand the question, yes. You are really spoiled here because the climate allows to make, let's say, solid structures without thermal bridges. In Switzerland, when it's cold outside and warm inside, we have to insulate. Otherwise, you have the cold in winter goes into the inside. And what you have to do now as a building, as a construction, is to isolate as much as possible and not to need a lot of energy to heat or in summer now to cool the building. So that's a huge difference. And I think you are very lucky here to have that. And I could experience also beautiful architecture in Brasilia. A grande diferença, por exemplo, quando nós fazemos projetos na Suíça, nós temos que bloquear e fazer uma grande camada de isolamento, paredes fechadas. E vocês têm muita sorte aqui de ter essa possibilidade de conexão com o exterior. E recentemente nós estivemos em Brasília. Yeah. And that's beautiful, but somehow the whole society lost a little bit this way of believing that architecture matters. E é bonito, mas infelizmente nós vemos que se perdeu um pouco de que a arquitetura importa. The most important, you need clients, good clients. Sorry? You need clients. Você precisa de clientes. You need good clients. Ele precisa de bons clientes. And what is a good client? And this is the work you need. You know, a client who is interested to develop something with the architects, with the construction companies, something that meets his needs, meets his budget and time, but also has aesthetic qualities. And I must say, I observe that this has been lost in the last decades, not only in Brazil, all over the world. Governmental help, like how the government in other countries and here in Brazil contribute to social buildings like this. So in Switzerland, if you want to compare with Switzerland, in Switzerland we have a lot of competitions. So when you have a public building, then the government, whether it's the state or the whatever, a commune or whatever, they organize a competition, and then mostly every architect, also the younger firm, can participate. And sometimes they win. So for them, it's a huge opportunity. So this is one possibility to raise the cultural quality of architecture in a country. So you need this substrate, you know, of clients or government, if you ask this, that care, that you believe that good architecture matters. And again, is not more expensive than ugly one. And we lost this, I think. We lost somehow this, and I really believe that now again, and I would like to really to promote everyone and to tell everyone, please do this and give work to young architects so that they can show what they can. And I miss this a little bit. What I see is huge towers, you know, and they could have been also built and planned by AI, by artificial intelligence. This is not an architecture that can seduce. This is not an architecture that can stimulate good feelings, in my opinion. So we need more of that, definitely. I was so impressed by Belém, I must say. And this is not nostalgic. When I say Belém, it's for me one of the most beautiful cities I ever saw, really. Of course, I saw Rio, and Rio is for me one of the 3 most beautiful cities on the ocean, on the shore, on the water, with San Francisco and Hong Kong. So the 3, Rio, San Francisco, and Hong Kong, are for me the most beautiful cities on the water. Belém is also on the water, but it's very much different. And Belém has incredible energy. Why? Because you see how
the time when Belém was great and was developed, after it fell a little bit down, of course, it was something that was carried and developed by many. The variety, the diversity of architecture is beautiful. This is what makes the beauty of Belém in my eyes. And the most beautiful part is the market. I don't know if you have a market of this quality in Brazil. I don't think there's one in Brasilia. We didn't see that. But this market brings everything of the Amazonas to the fore. You see that, you feel that, you hear it, And this is what we believe in architecture, because architecture is always something physical, analog. You can use your phone, all the time if you want, and be in this bubble, But at the end, we sit here together, you on this chair, we are under this roof, and this is a fact I cannot escape. This is physical, basta, full stop. And to recall this always, that it is something which is analog, which is haptic, which is physical, which is three-dimensional, which is even four-dimensional if I walk through the building. This is, for me, given for quite a long time ahead, I think. And this is what we forget. And I think in Brazil, you have so many, you have a rich future, past, especially for modern times, and you lost it. Belém is a fantastic choice for COP30, I think. I hope I hope they will be able to get ready in 18 months. Ele falou muito de Belém. Eu não vou conseguir traduzir tudo, mas elogiando as propriedades de Belém, e ao fim ele fala que espera que Belém receba a COP30. Espera que dê tempo de conseguir ser feito. But you understand certainly what I want to say, because it's easy to understand, I think. We were there with the translator of the governor's office, a young lady. Nós estivemos lá com a tradutora, uma moça jovem, tradutora do governador. She was really great. Ela era muito legal. So, and then I said, look, cities are like us humans. We are different from each other. Cidades são como nós humanos, elas são diferentes umas das outras. Yeah, we have a mouth, we have a nose, we have that, but every one of us is different. Nós temos nariz, boca, orelhas, mas cada de nós é diferente. And so every city is different. Então cada cidade é diferente. So every city has its own characteristics. Então cada cidade tem sua característica. And we made a kind of a play together. And she told me, yeah, for me, Rio is the city of leisure. And I said, okay, Rio is the city of leisure. Nice. What is Sao Paulo? And then she said, Sao Paulo is a shopping mall. Nós fizemos uma brincadeira. Então, o Rio é a cidade de lazer e São Paulo é um grande shopping. And what is Brasilia? Então, o que é Brasília, nesse caso? And it's politics, many meetings, people coming from all over the world, diplomats, etc. Diplomatas, políticos, isso é Brasília. And then and then we asked, yeah, what is Belém? Então perguntamos o que era Belém. So, and then she said, yeah, Belém is trade. Belém são negócios. And then I say, trocas. Yes, maybe. And then we were in the market, for the meat market of the beginning of the last century, 1905, I think, or 2, I don't remember. Maybe you know that building across the street. Então nós estivemos no mercado. And then I told her, for me, Belém is the city of alegria. Então, para mim, Belém é a cidade da alegria. Because the details of this meat market were so beautiful, and the people at that time, they had a joy, they had a pleasure to do something that they think is beautiful. It's not big art, it's not Mona Lisa, but it's something where you see people have been put passion and something which they like and which they do enjoy. É um edifício que não é uma grande obra de arte, mas feito por pessoas que aproveitam e que fazem o que gostam.
Good evening, Pierre. I would like to know what's the difference between creating projects for larger scales, like for opening the Olympics, as in Beijing, and for a small scale, like here in Mãe Luísa, that is going to impact a small population, but it's very different between impacting the world, as the Olympics, and a small community here in Natal, a small city in Brazil. And how does it feel to create projects in such different scale, in repercussion and impact on people's lives? Eu gostaria de saber qual a diferença de projetar um equipamento para Olimpíadas, que tem um impacto mundial, ou projetar para o impacto num bairro, como o exemplo da Arena do Morro em Mãe Luísa. Scale doesn't matter. A escala não importa. You could have a huge stadium and it has no impact on Você the pode world. ter um grande estádio, mas ele pode não ter nenhum impacto. But to find something that touches the Chinese soul, Mas ter algo que toque o solo chinês, as it did, como foi feito, because they gave it a nickname. porque eles colocaram o apelido. Because I think when you give, I don't know if this arena has already a nickname. Eu não sei se essa arena tem um apelido. But in Beijing, they gave it the bird's nest, if you may know. Em Pequim eles deram o nome de ninho de pássaro. And for them, a bird's nest is something positive. Então para eles o ninho do pássaro é uma coisa positiva. The nest with the eye gives life. O ninho com o ovo gera vida. Yeah, gives life to a bird. O ovo é a vida para o pássaro. And protects E protege o pássaro. the egg. Protege o ovo. But you can have small projects that can have a big impact. Mas você pode ter projetos pequenos que têm grande impacto. And I really believe that this project can have that. Eu acho que esse projeto tem isso, tem um grande impacto, apesar de pequeno. And why so? E por quê? Because again, you need a community that, and in the case of China, it was like a larger community, but you need a community that carries the building. Que no final você precisa da comunidade que abrace o edifício. Who sees this building as a part of its identity. Eles veem o edifício como parte de sua identidade. So the building can be identity giving. Então o edifício pode ser um gerador de identidade. And the building can be a model. E pode ser um modelo. And I don't want to repeat, you know what it can be, you know, in terms of community, of commons, etc. E foi como eu disse na palestra. And architecture is not for glossy magazines. A arquitetura não é para revistas de enfeite. Architecture is for life. A arquitetura é para a vida. And the best reward we have as architects is when the people like the building, love the building, like to be here. That's the best reward for us architects. E o melhor prêmio para nós arquitetos é quando as pessoas usam e as pessoas gostam do edifício. And this can be a small one, and this can be a large one. Isso pode ser para um edifício pequeno ou grande. By the way, we would be very happy to do a very big building in Brazil. Às vezes vocês gostam de fazer edifícios grandes no Brasil. Boa noite. Meu nome é Débora, eu sou estudante de arquitetura e a minha pergunta é sobre o processo criativo de vocês. Porque uma coisa que eu percebi no projeto de vocês foi que todos eles são bem diferentes uns dos outros. She's Deborah, architecture student, and she noticed that every project of you are different one of others. Certo. Partindo disso, a partir do processo criativo, não só seu, como seu também, como vocês gostam de projetar? Pensar no projeto, tipo, quando vocês vão fazer o projeto de uma biblioteca, da quadra, ou dos cientistas, vocês gostam de ir lá, ver como é que eles trabalham, tipo, o que a pessoa faz, como ela se sente quando ela está fazendo aquilo, o que é que ela faz quando ela está lá, o que é que ela pensa quando ela está lá. Se vocês fazem isso, se vocês só pesquisam sobre isso. Gostaria de saber como é o processo criativo de vocês. How is your creative process? Do you and Tomislav consider
how people think, how people act, how people use the space to then start your creative process. Of course, I think everyone does the same, I guess. And you're right, we have no stylistic, approach. So we don't care about when we start a project, we don't care whether it's high, low, round, concrete, timber, organic form, this typology, courtyard typology, or a bar, or whatever. So you have... Yeah. Nós não nos importamos com o estilo arquitetônico. Nós não sabemos se ele vai ser alto, baixo, de madeira, de concreto, ou qual tipo de resultado diferente. So you need, it's two ways. You have an analytic path. Nós temos dois caminhos, um caminho analítico. So this is somehow you deduct. Esse é, de certa maneira, didático. You go from one point to the next. Você vai de um ponto para o outro. So you deduct and you think you will get the solution. E no fim você chega na solução. And sometimes you have to go at the end of the process and to bring in a sparkle, a creative sparkle. Why? Yeah, just an inspiration that comes from I don't know where, but you have to say this could be this. And then you confront the two paths, the two lines. Então, em certo momento você chega ao final e tem uma inspiração e não sabe de onde veio e de repente você tem dois caminhos. And then you confront. E você daí confronta. Your proposals, or your proposal, or your proposals, your concepts. Seus conceitos ou suas propostas. With different realities. Em diferentes realidades. So the reality of the client, which is first. A realidade do cliente, que é a primeira. He orders, he gives you the job. We don't do the job ourselves. We need others. Ele contrata e ele nos dá o trabalho. Nós precisamos dos clientes. Then you may have a zoning, you may have laws, etc. So regulations, zoning. Tem legislação, zoneamento, todas as regras. Cost. Custo. Time, whatever, Tempo, o que quer so que seja. you have always to confront your proposal with those realities. Você sempre tem que confrontar suas propostas com essas realidades. And sometimes the project resists. Em alguns momentos o projeto resiste. And sometimes the project fails. E em alguns momentos ele falha. Because of one or the other reason. Por causa de uma razão ou de outra. But it's always almost starting from the scratch. E é quase sempre começando do zero. And sometimes for our client it's not easy because they don't know what they will get at the end. Então muitas vezes não é fácil para o nosso cliente porque ele não sabe o que ele pode ter no final. Yeah. And that's why those are the best clients who are able and willing to go through this creative process of developing a project. Então esses são os melhores clientes que conseguem encarar esse desenvolvimento do projeto. If you have a client and he's only interested in the cheapest, the fastest, etc., I think that would be pretty difficult. Então, se você encontra um cliente que quer que seja tudo mais rápido, mais barato, é sempre mais difícil. So you need someone who is also open for something he didn't know. Ele deve estar aberto para alguma coisa para algo que ele também não sabe, não conhece. Which may be more interesting than the previous preconceived ideas, like the hospitals or like the lab building. And there we had two clients who were open-minded and who were ready to go this different and this new path. Então nós tivemos nos exemplos do hospital e do laboratório que tivemos clientes que estavam abertos a encarar esses novos caminhos. First, I'd like to say that it's an honor to have the both of you here, and a pleasure, of course. So I want to ask to the both of you, how is the sensation to come here, even after 10 years, and see that the project is so timeless and current to the actual people that live here? Ela pergunta como é vir depois de 10 anos e ter a edificação tão timeless, tão atual, tão atualizada mesmo com o passar do tempo.
It's an excellent question, because there is one aspect of that question is what do architects do when the project is completed? Essa é uma ótima pergunta, porque normalmente o que os arquitetos fazem quando o projeto está feito, está finalizado? It is great when you complete the project not to leave it, É legal quando você termina o projeto não abandoná-lo, but to find a way to stay. mas arrumar uma maneira de ficar. And this is what happened with me and this project. After the completion 10 years ago, I stayed in the project and I'm still involved in the maintenance, in the description, in presentation, and of course visiting it. Então, é isso que acontece comigo há 10 anos. Eu sempre estou aqui nas apresentações, visitando, nas manutenções e participando de todas as etapas. And the feeling is incredible. A sensação é incrível. The feeling is different. I visit the project every 2 or 3 years after the completion. The building is timeless, but it also changes. É incrível que depois de 2 ou 3 anos, apesar de o edifício ser atual, ele pode mudar. Today we were visiting the Farol around 4 o'clock in the afternoon, and we know that this is the time when the sunlight for around 15 minutes comes in the building. E nós estivemos hoje no Farol de Mãe Luísa, e quando era por volta das 4 horas da tarde, sabíamos que era o horário em que tinha uma duração de mais ou menos 15 minutos em que a luz entrava na edificação. So we run in here and we catched exactly that moment. Então nós corremos para cá, para a arena, para ver esse exato momento. It is really a magical experience because the sun comes in and changes all these vertical lines that we see, horizontal lines, you start to have diagonal lines on top. I recommend everyone because here the sun is doing always the same route, so every day you are guaranteed to have that effect. Então, é uma coisa que, apesar do desenho vertical das paredes, o sol entra pelas frestas e faz um desenho horizontalizado e muitas vezes em diagonal. Então, eu recomendo a todos que vejam, que sempre que possível, esse efeito. There was a very different expression of the building, which I was not here, but I received amazing photos during the sun eclipse. Então, é a mesma coisa das diferentes sensações que podem haver em outros momentos, como, por exemplo, o do eclipse solar. So that is not happening every day, that happens every 10 years, or 20 years, or 200,000 years. Então, não é uma coisa que acontece todo dia, mas que a cada 10, 15 ou 20 anos. And also the building was looking incredible. You know, everything was like a night during the day, and this building is extremely sensitive to light. Então é incrível como nessa ocasião perceber como o edifício é extremamente sensível à luz. And when I'm giving these 2 examples, they're just one of many ways to experience the building. Então quando eu dei esses 2 exemplos, são exemplos de maneiras como a gente pode ter experiência na edificação. And if you have the chance to keep coming back to the building, you can experience this in ways which you cannot even start imagining when you are designing it. Então são experiências que você só consegue ver após a construção. Caso você esteja só projetando, não é possível verificar esse tipo de experiências. So that is one of the most treasured experiences, and I open-heartedly wish this to every architect here. Então essa é uma grande experiência, é algo que eu recomendo para todos os arquitetos aqui. Obrigado. Eu agradeço muito a presença dos arquitetos e de todos os convidados e pessoas da comunidade, e convido também para verem a exposição de fotos que a gente tem dos 10 anos do ginásio, que está acontecendo aqui no Espaço Circular. Muito interessante, é curtinha, rapidinha, então aproveitem para fazer isso ainda hoje. E desejo uma boa noite a todos. Só para fazer um pouco de publicidade para vocês, vou dizer de outra forma o que Mariana colocou. Não vão embora antes de visitar a exposição fotográfica.
banheiros estão lá em cima, se alguém precisar.